Olá, bom dia. As estatísticas de feminicídio no Maranhão não estão muito boas. Este ano nós já registramos 52 feminicídios, o que é um número maior do que foi registrado em todo o ano de 2023, que foram 50 casos. O que está acontecendo? Por que esses números continuam crescendo, apesar de todas as campanhas que são feitas, tanto pela sociedade como por todos os órgãos interessados? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto, para a gente saber um pouco mais a respeito, foi a delegada Wanda Moura, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira e também é chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão. Bom dia. Bom dia, Elda. Um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Apesar do assunto não ser dos melhores, né, doutora? A gente tem 52 casos até agora, a gente está começando outubro. Isso significa que a gente ainda tem outubro, novembro, dezembro, uns 3 meses aí pela frente. Esse número pode subir ainda mais? Infelizmente, esse número pode subir ainda mais, né? E a gente vê uma triste realidade, não só aqui no nosso estado do Maranhão, mas em todo o Brasil. Apesar do governo do estado ter intensificado de forma muito relevante todas as campanhas de prevenção e de enfrentamento da violência contra a mulher, a gente sabe que na nossa cultura, onde o machismo predomina, onde tem essa estrutura do patriarcado mesmo, onde os homens acham que podem mais do que as mulheres, onde há essa desigualdade de poder nos relacionamentos. Qualquer mulher que está vivendo um relacionamento abusivo, infelizmente, ela pode vir sim a sofrer o feminicídio, né? E a gente pode dizer que nesse caso não tem ninguém imune. Não importa o grau de instrução, não importa a classe social, não importa nada. Qualquer mulher está vulnerável a esse tipo de situação. Infelizmente, sim. É um fenômeno perversamente democrático. A violência contra a mulher atinge mulheres de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias, de todas as condições financeiras, níveis de instrução. A gente viu no Brasil um caso que chocou, que foi o feminicídio de uma delegada de polícia, né, que inclusive já tinha trabalhado no enfrentamento da violência contra a mulher. E isso está muito ligado à nossa cultura e à nossa educação. Nós, mulheres, somos ensinadas desde sempre a sermos mais tolerantes, a sermos mais permissivas, a fazer de tudo para segurar o relacionamento, para manter a família unida. E isso nos é cobrado um preço muito alto, né? Muitas vezes a gente paga, inclusive, com a própria vida. Com a própria vida, né? Essa questão de ser tolerante. A gente sempre acredita que não vai acontecer com a gente. Eu acho que é mais ou menos assim, tipo, não, ele é diferente, ele não é desse tipo que vocês estão pensando, não. E acaba acontecendo. Você vê quando uma delegada, por exemplo, uma pessoa como você, que sabe tudo a respeito de feminicídio, todos os indícios, mesmo assim você pode cair numa cilada dessa, né? Infelizmente, sim. Com certeza pode. A gente vê que mulheres instruídas e que trabalham no enfrentamento da violência contra a mulher. Eu falo no sentido de você trabalhar com isso e ser vítima disso. E ainda assim, porque a gente romantiza esses relacionamentos, né? A gente está apaixonada, está envolvida, a gente não consegue fazer o julgamento real do risco que está correndo. Por isso é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio, que a mulher que está em situação de violência, que ela denuncie, porque ela não consegue avaliar, vivendo aquele relacionamento, ela não consegue avaliar o risco que ela corre. E nos casos de feminicídios tentados, que também são investigados pelo Departamento de Feminicídio, a gente conversa com essas vítimas, com essas mulheres sobreviventes, e elas falam, doutora, apesar de ter sofrido todos esses tipos de violência, eu nunca acreditei que ele de fato pudesse tentar me matar. Eu achava que eu o conhecia. E aí a mulher dá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, e essa violência, ela não para, ela só aumenta. Até que não tem mais chance. Não tem mais jeito. Aí ela perde a vida. Ela perde a vida e já não tem mais o que fazer. Esse último caso, inclusive, é muito chocante. Quer dizer, foi uma idosa, né? Uma mulher idosa. E de um relacionamento já de muito tempo, estavam os dois no quintal da casa, tinha havido consumo de álcool pelos dois em razão de uma discussão banal. Ele esfaqueou a mulher até a morte. Em seguida foi preso, então a gente tem aqui no Maranhão esse cenário. A maioria das mulheres foram mortas por seus companheiros, principalmente no momento em que elas tentaram romper esse relacionamento que já era abusivo, né?
Infelizmente, a maioria delas também nunca tinha pedido ajuda, não tinha registrado boletim de ocorrência, não tinha pedido medida protetiva de urgência. E aí, no momento em que elas resolveram e achavam que conseguiam fazer isso sozinhas, romper esse relacionamento, elas foram mortas, na maioria das vezes, dentro da própria casa. Pois é. A gente às vezes pensa assim, poxa, eles eram um casal tão certinho, eles viviam tão bem, de repente uma discussão acontecer isso. Mas na verdade não foi uma discussão que fez isso, não, né? Eles não aconteceu da noite para o dia. Não tinha essa visão romântica que a gente tem de fora, não, né? O feminicídio, ele sempre é o ápice da violência contra a mulher, ele faz parte de um contínuo de violência. A mulher nunca é morta logo na primeira violência sofrida. Ela sofre vários tipos de violências psicológicas, verbais, sexuais, físicas, até chegar no feminicídio. Por isso a gente fala que o feminicídio é um crime evitável. Porque se em algum momento tivesse ocorrido a denúncia e esse fato tivesse chegado ao conhecimento do Estado, a gente conseguiria interromper esse ciclo da violência e salvar a vida dessa mulher. Pois é, porque nunca acontece de repente, não tem essa do casalzinho ser muito unido, muito bonitinho e de repente acontecer um crime. Não, ele é o final de uma tragédia anunciada, vamos dizer assim. É uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. O vizinho, a sociedade, os amigos, a gente ainda tem essa noção, ou essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Infelizmente. Ainda temos essa noção. Aos poucos a gente está mudando isso, né? A gente já vê notícias de vizinhos que denunciaram, principalmente nos condomínios, onde todo mundo mora ali muito perto, né? Aí acaba ouvindo, né? É lei, inclusive, é uma lei, mas a gente vê que ainda sendo lei, ainda havendo a obrigatoriedade, as pessoas se omitem. E aí a gente precisa falar da importância de que essa denúncia seja feita por qualquer pessoa, não necessariamente pela mulher que está vivendo esse relacionamento abusivo. Porque muitas vezes ela está tão vulnerável que não consegue enxergar o risco que ela está correndo. Mas se você é vizinho, se você é amigo, se você é familiar e se você tem a notícia de uma mulher que está vivendo esse relacionamento abusivo, você pode e deve denunciar. Essa denúncia pode ser anônima, você pode ligar para o 181 ou para o 180 e passando as informações que você tem acerca daquele crime, você não precisa se identificar. A partir disso é iniciada uma investigação policial e a gente consegue de fato romper esse ciclo da violência e salvar a vida daquela mulher. Vamos lá, mesmo quando essa denúncia é feita, o vizinho faz, vamos pegar o vizinho lá que está mais perto, o vizinho faz a denúncia e tal, vocês chegam lá e tal. Se essa mulher não quiser levar à frente essa denúncia, ela pode retirar? O que acontece a partir do momento em que vocês recebem essa denúncia e que a mulher não aceita vamos dizer, a acusação de tolerante? O que a gente percebe na maioria dos casos, quando a denúncia não é feita pela própria vítima, quando é feita por terceiros, essa vítima, ao ser chamada na delegacia, ela nega. Ela diz que foi um acidente doméstico, que aquela lesão no rosto dela foi uma queda. Essa queda já é tão clássica, né? Muito clássica. Ou que na academia ela se bateu em alguma coisa. Ela se sente envergonhada em estar sendo chamada. Mas o agressor, ele percebe que alguém já está se incomodando com aquela situação. Sim. Então ele passa a ter mais cuidado, ele passa a dar uma freada, ele passa a ser mais cauteloso. E independente da vontade da vítima, em sendo crime de lesão corporal, essa investigação vai proceder. E ao final, a delegada, analisando todas as circunstâncias, ela vai definir se houve ou não a violência doméstica. Né? A partir daquela denúncia no 180, 181, e quando a gente vai buscar, não é só uma denúncia, são várias. Então, ele não vai mais espancar a mulher dentro de casa porque ele sabe que os vizinhos estão incomodados e se aquilo acontecer, alguém vai ligar novamente. A gente já teve casos em que o casal mudou de condomínio porque já estava incomodado com as denúncias feitas ali naquele condomínio onde eles residiam anteriormente. Ele estava incomodado, Na verdade, ele estava incomodado. E muitas vezes a mulher, com aquela intenção de, mais uma vez, tentar proteger né? o próprio agressor, né? Ela não consegue enxergar, ela se vê muitas vezes como culpada daquela violência, porque eles falam, eu te bati porque você me desobedeceu, porque você saiu com aquela roupa curta, porque você saiu com suas amigas, porque você não atendeu minha ligação, você provocou a situação. Então essa mulher, ela precisa... Você tem que me desculpar...
Porque eu fiz isso com ele você. É o dono. Ele é o dono da vida e da morte daquela mulher. Então, trata como a gente não trata um filho, né? Porque não trata com respeito, não trata, viola todos os direitos. E, infelizmente, a mulher, quando está nessa situação, ela acha que ele está fazendo aquilo por amor, mas não é amor, é sentimento de posse. Não, na verdade, não é isso que eu quis dizer, né? Você tem que me desculpar. Você me desculpa por eu ter batido você, Sim. porque você que me provocou Exato. isso, né? Eu perdi o controle. Eu que perdoo você por eu ter feito isso, né? E às vezes culpabiliza o álcool, não, foi porque eu abusei do álcool, eu perdi o controle. Nunca ele se responsabiliza pelos próprios atos violentos. Ou ele responsabiliza a mulher, ou ele responsabiliza um terceiro, ou responsabiliza o álcool, uma circunstância externa. Sempre foi outra situação, né? Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui, né? Que esse dia assim tá difícil, né? De manhã cedo é muito difícil, a gente vai continuar só tomando um cafezinho e uma água aqui e volta já já para continuar falando sobre isso. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o crescimento de números de feminicídio no Maranhão e eu estou conversando aqui com a diretora da Casa da Mulher Brasileira e chefe do Departamento de Feminicídio do Maranhão, a delegada Wanda Moura, e a gente já falou sobre, vamos dizer, tudo que cerca uma relação abusiva. A partir de então, de detectada a situação, de comprovada a culpa do agressor, o que o Estado tem feito, delegada, para que a gente termine esses meses assim um pouquinho mais tranquilo? O Departamento de Feminicídio é um dos poucos existentes no Brasil inteiro, né? Aqui no Maranhão nós temos esse departamento que cuida especificamente dos casos de feminicídio e faz a consolidação de todos os dados de feminicídios ocorridos no estado inteiro. Então a gente tem, de fato, números reais de feminicídio aqui no estado do Maranhão. Além disso, dos 52 feminicídios ocorridos, apenas 5 autores estão foragidos, todos os autores estão identificados, estão presos, né? Responderão criminalmente por essas ações, por esses crimes praticados, né? Polícia Civil, Polícia Militar, todo o sistema de segurança continua trabalhando no sentido de fazer a prisão desses 5 que ainda estão foragidos, né? A gente faz essas prisões em operações no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, Já né? Fizemos prisões no estado do Pará, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo. É um trabalho integrado com todas as É um trabalho integrado de todas as polícias. As superintendências de homicídios têm essa interlocução contínua no sentido da gente fazer essas prisões. Além disso, a gente trabalha muito com a prevenção e informação, levando informações, fazendo palestras em comunidades, em bairros, escolas, porque a gente sabe que a informação é o nosso principal aliado. A gente vai mudar, isso aí faz parte dessa nossa cultura machista, né? A gente só vai mudar esses comportamentos violentos de homens sobre mulheres com as mudanças nas cabeças de todos nós, né? A gente, mulher, também acaba repetindo e se comportando de forma machista. Então a gente tem que correr em busca realmente dessa tão sonhada igualdade de direitos real entre mulheres e homens, porque a lei garante isso, mas a gente sabe que no nosso dia a dia, infelizmente, a gente não tem essa igualdade de direitos. A cultura, ela é muito arraigada, são coisas difíceis de romper, eu não diria de um momento para outro, mas eu diria assim, de anos e anos para outros anos e anos. De gerações para gerações, né? Né? Um medo que perpassa por todas nós mulheres e que nenhum homem sente. O medo de ser estuprado, por exemplo. O homem não tem esse medo, né? Não tem. A gente, desde muito nova, a gente se preocupa com que roupa vai sair, não passar por ruas escuras, não sair sozinha, com medo de ser estuprada, porque o homem vê o corpo da mulher como propriedade particular. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa fazer uma mudança mesmo desses paradigmas para a gente ter uma sociedade menos violenta para nós mulheres. E quando a gente vai chegando perto de festas, assim, períodos mais festivos, por exemplo, a gente vem agora as festas de fim de ano, em férias onde as coisas acontecem mais festivamente, vamos dizer assim, os festejos do mês do ano, esses momentos preocupam? Sim, aí a gente vê que há aumento dos índices de violência contra a mulher, aumenta muito os números de atendimentos na Delegacia Especial da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, nesses momentos de festividades, porque são momentos em que a família está mais reunida, né? E os crimes contra a mulher acontecem geralmente dentro de casa, ao contrário dos crimes contra o homem. Enquanto o homem é vítima da violência urbana, nós somos mais vítimas da violência doméstica e familiar.
E os nossos agressores são os nossos companheiros. Estão dentro de casa. Né? A casa não é um lugar seguro para a mulher brasileira, né? O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Verdade. Frase forte. Verdade, né? mas é a realidade. Desses feminicídios, os estudos mostram que mais de 50% deles ocorreu dentro da própria casa, que é onde a gente deveria se sentir mais segura. Segura, né? Eu estou aqui com as pessoas que eu amo, que me respeitam, então eu estou segura. Eu poderia dormir tranquilamente. Eu já investiguei casos em que as vítimas diziam que dormiam com uma faca embaixo do travesseiro, com medo de serem mortas pelos companheiros durante a noite. Ou seja, não conseguia nem dormir em paz. Meu Deus do céu. E a atuação da Casa da Mulher Brasileira? Eu sei que vocês têm um suporte, uma rede mesmo de apoio a essa mulher. Ela tem buscado esse apoio? Sim, e todo esse trabalho de enfrentamento da violência contra a mulher é um trabalho feito em rede, né? Somos vários atores trabalhando juntos para a gente, de fato, conseguir diminuir esses números de feminicídios, proteger as mulheres que estão em situação de risco. Lá dentro da Casa da Mulher Brasileira, nós temos os principais órgãos que trabalham no enfrentamento da violência contra a mulher, Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, atendimento psicossocial, porque essas mulheres, além de estarem muito machucadas por fora, elas também estão muito machucadas por dentro. Eu acho até mais por dentro. Mas elas precisam ressignificar toda a sua vida, elas saem desses relacionamentos quando elas conseguem sobreviver de fato despedaçadas, né? Quebradas, sem saber do que gostam, o que fazem. E aí a gente precisa realmente ajudar essas mulheres a recomeçar do zero. Temos também ali o alojamento de passagem, que é para aquelas mulheres que fogem de casa para não serem assassinadas. Elas fogem sem levar nada, levando apenas os filhos, né? Sem levar roupa, sem levar documentos, sem levar dinheiro. É uma violência tão grande que a gente recebe aquelas mulheres ali realmente em destroços, né? Então a gente tem uma equipe muito boa, muito grande, que trabalha realmente para proteger as mulheres que são vítimas de violência. Estamos já organizando a 8ª semana de combate ao feminicídio. Agora em novembro, não é isso? Em novembro, né? Onde a gente intensifica ainda mais essas campanhas de prevenção, onde a gente tem uma grande corrida e chama toda a sociedade para participar com a gente e a gente precisa, de fato, conscientizar que esse papel de enfrentamento da violência contra a mulher é um papel de toda a sociedade, não é apenas da polícia, não é apenas do sistema de justiça, não é apenas da Casa da Mulher Brasileira, mas é de cada um de nós. O agressor, vou falar no caso específico da gente, o Maranhão, o agressor ele tem uma cara, ele tem um perfil definido ou qualquer um pode ser? Qualquer um pode ser o agressor. E aí eles chegam a falar, doutora, tá me prendendo por quê? Eu não bati na mulher do outro, eu bati na minha mulher. Ela é não minha. Acredito. Sim. Eu não ela bati é minha. na mulher do outro. Ela é minha. Ele se vê no direito de corrigir, né? Ele acha que aquele ato dele, aquela violência é um ato de correção, né? Por conta dessa cultura que é muito arraigada realmente na nossa sociedade. Então, é o médico, é o professor, é o advogado, é o pastor, é aquela pessoa que é tida como uma figura do bem, né? É o pedreiro, é o trabalhador, é qualquer pessoa. Aí a gente fica pensando, não, isso é coisa de quem não tem instrução, isso é coisa porque não passou pela sala de aula. Não, infelizmente você tem não. Um médico, é o político também. É o político, é o médico, é deputado, é senador, qualquer pessoa não está imune, aliás, qualquer mulher, ou toda mulher, não está imune a esse tipo de situação. E a gente fica pensando, o que a mulher pode fazer nesses casos? Como é que ela se previne dessa situação, delegada? A gente precisa ficar atenta aos sinais de um relacionamento abusivo, né? Porque a gente romantiza muito, infelizmente nós mulheres romantizamos isso, né? A gente acha que aquele cuidado excessivo, que não é cuidado excessivo, é sentimento de posse, né? A gente tem que estabelecer limites. A gente confunde as duas coisas, cuidado com posse. Sim. É isso, né? E já estabelecendo limites, ao perceber que algo está errado, liga o alertinha vermelho, estabeleça limites, não dê segundas ou terceiras chances, né? Pense primeiro em você. Pense primeiro em você, porque o homem faz isso sempre. Quando ele vê algo que não está de acordo com aquilo que ele deseja, ele rompe. E nós não, somos mais emotivas realmente. E a gente costuma dar uma segunda, uma terceira chance e aquele indivíduo não vai melhorar, ele vai só piorar. Ele não vai melhorar, né? E quando tem filhos, crianças envolvidas, a situação fica ainda mais
perigosa, vamos dizer. E aí a mulher tem que tomar a decisão não só por ela, mas também pelos filhos. Sim. Também pelos filhos, né? Romper de vez, porque o que a gente vê nesses feminicídios é porque os filhos, eles acabam presenciando todos esses atos de violência, inclusive a violência letal. Isso aí, com certeza, vai levar sequelas para a vida inteira daquela criança, daquele adolescente. Eu imagino. A gente já chegou a 52 casos, a gente já está 2 a mais do que o ano passado e faltam ainda 3 meses para o final do ano. A senhora acredita que esse número pode crescer muito ainda ou a gente tem uma possibilidade de dar uma estancada nessa situação? Acaba sendo algo meio imprevisível, porque infelizmente a gente sabe que o número de mulheres que denunciam as violências sofridas chega a algo em torno de 10% do número total de mulheres que sofrem violência. A subnotificação é muito grande. Então, por isso a gente faz essas campanhas para estimular a mulher a denunciar e a sociedade também. E eu costumo dizer que não existe segurança para a mulher que vive um relacionamento abusivo. Então, a gente já viu casos de feminicídios onde o casal se relacionava há 2 meses, já viu casos em que o casal se relacionava há 7 anos, 10 anos. A gente já investigou casos em que mulher idosa passou uma vida inteira sofrendo violências até ser assassinada. Então, a gente imagina que ainda possa crescer um pouco, apesar da gente trabalhar sempre muito fortemente para que esse número não aumente, né? Principalmente com a intenção de proteger a mulher, né? Proteger integralmente essa mulher, mas a gente não pode fazer isso sem saber quais são as mulheres que estão sofrendo essa violência. Então, por isso a gente conta com a colaboração de toda a sociedade no sentido de denunciar casos que ainda não foram notificados de mulheres que estão sendo violentadas, para que a gente possa, de fato, protegê-las e evitar, assim, a ocorrência de feminicídios. Só uma curiosidade, eu já ouvi falar que o ciclo da violência, ele tem um período médio de 7 anos até que ele seja mostrado, até que ele seja denunciado. Esse número está correto mesmo? Os estudos indicam que uma mulher fica de 7 a 10 anos num relacionamento abusivo até que ela consiga denunciar ou até que ela consiga romper aquele relacionamento ou até que ela venha a sofrer o feminicídio. Esta é uma verdade. Sim, é muito tempo. Muito sofrimento, é uma vida muito de tempo sofrimento. de sofrimento. É uma vida Mas esse último caso desses 2 idosos, viviam bem, estavam só ali tomando uma cervejinha, vamos dizer. Mas ela deve ter levado uma vida inteira de sofrimento para que uma briga resultasse numa morte. Imagina quantas, eu já investiguei casos em que a mulher levou uma surra horrível porque o marido chegou em casa e não gostou do arroz que ela tinha feito. Ai, meu pai do céu. Então, a mulher é violentada em seus direitos o tempo inteiro por motivos banais. Banais, muito banais. Gente, eu sei que é um assunto muito indigesto para o café da manhã, mas parece que quanto mais a gente fala, mais tem que falar. Mas a gente vai falar sempre, seja no café da manhã, seja no almoço, seja no jantar. O que importa é levar o conhecimento da mulher que ela tem meios de sair dessa situação. Denuncia. Se você sabe de algum caso também, denuncia. Briga de marido e mulher, todo mundo agora pode meter a colher, desde que a mulher esteja sendo prejudicada por conta de um relacionamento abusivo. Doutora Wanda, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por conversar, por me ajudar a fazer o café de hoje. Foi uma delícia estar aqui contigo, tratando desse tema que é muito delicado, mas que é urgente que a gente traga isso à tona e que toda a sociedade, de fato, se envolva para a gente poder mudar essa realidade. E vamos nos preparar para a 8ª semana contra o feminicídio, Sim, não é isso? Convido todo mundo a participar com a gente da 8ª semana de combate ao feminicídio. Ok, muito obrigada, bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que sabe que todo dia eu estou esperando você aqui agora às 8h30 da manhã, com muita informação, café quentinho sempre. Tchau e até mais.